Pode iniciar. Bom, vamos dar início, então, ao nosso evento aqui, para falar sobre envelhecimento e deficiência. Esse evento faz parte de um ciclo de encontros que a gente já iniciou o ano passado, e nós vamos começar aqui com uma pequena abertura. E eu gostaria de passar, meu nome é Renata Flores de Pirissá, eu sou defensora pública, coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, de 45 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu tenho aqui um fundo que é um fundo do próprio programa, né, que é uma sala com uma janela, e eu estou vestindo uma blusa de cor roxa. Eu gostaria de passar a palavra para o diretor da nossa escola, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para poder dar as boas-vindas e o início desse debate. Muito obrigado, Renata. É um prazer e uma honra contribuir para esse evento aqui pela Escola da Defensoria Pública, em mais esse encontro promovido pelo Núcleo Especializado envolvendo a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, que são coordenados pelo Rodrigo Grupp, que está aqui presente, e pela Renata Tibiriçá, que anunciou esse início. Então, queria dizer com isso que a Defensoria Pública, enquanto instituição, tem cada vez mais buscado conferir maior acessibilidade às pessoas. Recentemente fizemos, pela instituição, um convênio de maior atendimento por Libras, às pessoas que necessitam. E aqui pela escola é um desafio e um dever nosso também de promover eventos com maior acessibilidade a todos, não só como esse, mas também o material escrito, Temos diversas cartilhas e estamos buscando torná-los audiolivros e permitir o maior acesso a todas as pessoas a esse material, tanto escrito como eventos como hoje. Então, a minha autodescrição aqui, meu nome é Guilherme Petina, eu tenho pele branca, cabelo curto, castanho escuro, olhos castanho escuro também, estou de paletó e gravata cinzas, e ao fundo temos um armário e uma janela aqui aparecendo do quarto onde estou. Tenho 41 anos. Então, com isso, eu queria agradecer a presença do Marco Pellegrini e também da secretária Célia Leão. São especialistas aí no assunto envolvendo pessoa com deficiência e vão contribuir demais com esse evento de hoje. É um prazer recebê-los aqui e é um prazer e uma honra, como eu disse, que a escola possa contribuir com eventos semelhantes a esse que buscam tratar de um modo igualitário, os desafios da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, que há muitas interseções aqui, muito bem exploradas sempre pelos meus colegas Renata e Rodrigo. Então, obrigado, Renata, e um bom evento a todos e todas que estão aqui participando. Obrigada, Guilherme, e eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo Grupp, defensor público, coordenador auxiliar do núcleo, A gente está junto nessa gestão, e para que ele possa falar um pouco também sobre o nosso evento de hoje. Boa noite, Renata me apresentou, eu sou Rodrigo Grupp, sou o coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Estou aqui para apresentar um pouquinho do evento de hoje, desse ciclo de eventos que a gente começa a realizar hoje, vai terminar de realizar lá para o fim de julho, são 4 eventos. E a ideia é falar um pouco sobre uma intersecção entre a ideia de deficiência, do envelhecimento das pessoas com deficiência e do tornar deficiente ou de se tornar uma pessoa com deficiência das pessoas, em razão do envelhecimento, quando se perde alguma habilidade, alguma capacidade principalmente de locomoção ou em razão de algum problema, alguma doença degenerativa, alguma coisa que afete a capacidade, alguma habilidade, alguma capacidade da pessoa idosa. Nesse sentido, existe e aí uma intersecção entre as pessoas idosas
que adquirem alguma deficiência por conta do curso natural da vida, e as pessoas com deficiência que estão envelhecendo em razão também de políticas que avançaram e garantiram maior saúde e integração social e assistência para essas pessoas que pudessem continuar e estender o tempo de vida o máximo possível. O nosso intuito no evento dessa série de eventos é falar sobre a desinstitucionalização e a moradia para a vida independente. Nessa perspectiva de pessoas idosas e pessoas com deficiência, então, tanto no bojo da política antimanicomial, que foi inaugurada em 2001 com a Lei 10.216, com a reforma psiquiátrica, que impediu a criação de novos leitos em estabelecimentos e construção de estabelecimentos asilares, quanto os diplomas legais posteriores que estabeleceram a inadequação desses espaços de internação de caráter unicamente asilar. Então, a ideia é tratar também essa perspectiva da possibilidade de saída desses espaços de internação, dessas instituições ditas totais, para mecanismos ou aparelhos de Estado que possam possibilitar a moradia para a vida independente. Então a gente vai falar começar um pouco sobre isso. A gente vai nossa ideia era dar algumas perspectivas diferentes para esse tema, seja a academia, seja a defensoria pública, seja o poder público, seja a prática, né, a nossa prática também. E aí a gente vai começar hoje falando com uma visão do Estado, né, do poder público dessa questão da desinstitucionalização e da moradia para a vida independente. É nesse sentido que a gente deseja aos convidados um bom evento e agradece muito a presença de todos aqui. A gente sabe que uma segunda-feira fria de mais de um ano de pandemia, então a gente está fazendo um grande esforço para conseguir construir esses eventos aqui, cada um no seu esforço, cada um lidando com as suas questões, mas é um grande esforço coletivo para a gente construir um evento desse. Então, eu agradeço muito a presença de todos aqui, da intérprete de Libras, do Marco Antônio, da Célia, de todos que estão apresentando, todos que estão participando do evento, né, todos que estão aqui no Teams, todos que estão assistindo pelo YouTube, especialmente para o pessoal do EDEP, que ajudou a organizar e está organizando, e ao Guilherme, pela possibilidade de a gente fazer esse evento em parceria com a EDEP, porque sem eles a gente não conseguiria produzir e fazer esse evento dessa forma. Por fim, eu devia ter feito isso no começo, mas estou fazendo no final, antes tarde do que nunca. Eu queria me descrever também. Eu tenho 32 anos, sou pele clara, cabelo escuro, um pouco cacheado, um pouco ondulado, óculos redondo preto, uma camiseta, uma blusa preta, branca com os traços pretos. O meu fundo está um fundo opaco. Eu tenho uma barba bem rala e um bigodinho um pouco maior. Então, acho que é isso. Eu devolvo a palavra para Renata. Obrigado. E desejo a todos um bom evento. Obrigada, Rodrigo. Acho que o Rodrigo conseguiu falar bem como que a gente pretende com esse ciclo de encontros. Esses temas, os dois temas, né, tanto a desinstitucionalização como a moradia para a vida independente, são questões que têm nos afligido bastante aqui na Defensoria, causado, às vezes, muita angústia, porque a gente busca, de fato, a desinstitucionalização, mas a gente sente falta da existência de políticas públicas, de programas relacionados à moradia para a vida independente, que não sejam formas, de algum modo, de institucionalização. A gente sabe que a gente tem as residências inclusivas, a gente sabe que nós temos as instituições para longa permanência de idosos, mas, por outro lado, a gente gostaria que a gente tivesse mais opções, seja para as pessoas com deficiência que envelhecem, sejam para as pessoas idosas que têm alguma limitação, algum impedimento de longo prazo e que precisam de apoio enquanto moradores de algum local específico e possam poder realizar o seu desejo de morar sozinho. Então, para a gente poder ter um debate, nada melhor do que a gente ter duas pessoas aqui com muita experiência, como a secretária
do Estado de São Paulo, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, como também o ex-secretário nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência e hoje consultor de acessibilidade, inclusão e políticas públicas para pessoas com deficiência no coletivo da Vida Independente, o Marco Antônio Pellegrini. E é uma honra para mim, né, para todos nós aqui também da Defensoria, recebê-los nesse debate. Eu tenho certeza que a gente vai poder pensar bastante, pensarmos juntos como é que nós podemos trabalhar essa interface da deficiência e envelhecimento e como é que a gente pode pensar nessas políticas públicas para a moradia para a vida independente. Então, eu queria chamar, para poder iniciar o nosso debate, a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Célia Leão, para que a gente possa conversar. Boa noite. Boa noite, uma alegria poder estar com todos vocês. Boa noite a todos que estão conosco neste momento, né? Todas as pessoas, indistintamente, se são do mundo jurídico ou não, se são procuradores, se são promotores, se são, ou não importa, todos que possam estar conosco para discutir um tema tão importante. Sei que nós temos os nossos defensores públicos, aliás, agradeço, parabenizo de antemão pelo trabalho sensível, inteligente, mas mais do que isso, importante, eu diria mais do que importante, imprescindível, que vocês estão fazendo. Porque uma coisa importante, às vezes, nos faz falta, uma coisa imprescindível, sem ela a gente não acontece. É bastante diferente. E essa questão de liberdade para as pessoas, autonomia, é tudo o que nós precisamos para a vida. Eu vou dizer isso em 30 segundos, mas logo depois... Bom, primeiro eu quero fazer a minha inscrição, dizer como eu sou. Eu estou com uma blusa cinza de lã. Atrás de mim tem o logo do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Eu estou na nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui que fica na Barra Funda, em São Paulo, para quem possa estar participando conosco de outros estados, de outras localidades, não é? Para saber onde estamos. É uma secretaria muito bonita, uma secretaria organizada, um prédio, um próprio público que foi feito, uma das grandes obras também do Niemeyer, que é o Memorial da América Latina, para vocês entenderem que a temática pessoa com deficiência, o segmento que nós trabalhamos, defendemos e garantimos direitos 24 horas por dia, 7 da semana, 30 dias do mês, é um prédio que é de um grande arquiteto, como o Niemeyer, um prédio bonito, todo de vidro preto, para dizer a vocês que a questão da pessoa com deficiência mudou nos últimos 40 anos, ou nos últimos 30, vamos ser mais duros, nos últimos 20, mas eu acredito que a Constituição Federal de 88 já trouxe uma grande mudança. Mas eu estou só dizendo isso para valorizar hoje o tema pessoa com deficiência. É um tema, doutora Renata, que se há 20 anos passados, ou pouco mais, alguém dissesse para mim, ou 30, que existiria uma Secretaria de Estado para pensar políticas públicas e garantia de direitos para as pessoas com deficiência daquele determinado estado, no nosso caso São Paulo, era alguma coisa que naquele momento eu não iria acreditar, não levaria em conta, não é nem questão de acreditar ou não acreditar, não levaria em conta tal era a forma com que pessoas com deficiência viviam ou não conviviam, na verdade, viviam na nossa sociedade. Então, essa questão da gente fazer uma live agora à noite exatamente para dar início, acho que tanto o doutor Guilherme quanto o doutor Renato foram perfeitos, né, nessa questão da fala deles, do que a gente pretende com esses 4 momentos, né? Hoje é o primeiro momento, teremos outros momentos, e esses outros momentos é que vão fechar esse ciclo que nós estamos trabalhando aqui junto com todos vocês. Então, eu queria dizer, sou morena, de pele clara, mas cabelo castanho, sou uma pessoa miúda, 1,60 m, tenho 45 quilos, então sou uma pessoa magra. Atrás de mim tem o logo do Estado, estou na nossa secretaria, na nossa sala de reuniões, começando com muita alegria, mas mais do que isso, com muito entusiasmo, essa conversa séria, esse bate-papo, esse seminário, esse encontro, o nome que a gente quiser dar. Mas é um tema
que vem para ajustar com a sociedade, por isso eu quero que a sociedade nos ouça, porque vocês que já fazem esse trabalho já estão absolutamente comprometidos com essa causa, tanto do idoso quanto da pessoa com deficiência. Então, ser defensor público com esses dois temas, para mim, já estaria cumprido o papel de vocês. Obviamente que tem outros temas, né, que permeiam no dia a dia de vocês, mas o caso da Defensoria Pública, pensar no idoso geral, e pensar na pessoa com deficiência geral também, e associar esses dois temas, para nós é um diferencial. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, mas antes disso, é bem rápida, nós já separamos aqui alguns slides para poder mostrar para cada um de vocês, mas eu queria dizer que isso há muitos anos, minha idade, 65 anos, mas eu quero falar os 45 que tem a Renata, né? Que na verdade a Renata tem, é 45, né, Renata, que você falou? Então, quero dizer para a Renata, linda que é, para aqueles que estão nos assistindo, participando e que têm deficiência visual ou baixa visão, talvez não vejam bem a Renata tem um rostinho cheinho, bonito, parece aquelas bonequinhas que a gente compra para trocar de roupa, um cabelo comprido, e ela tem de idade o que eu tenho de cadeira de rodas. Né? Então, o tempo passa, doutora Renata, e a gente não percebe que ele passa, principalmente quando a gente tem uma vida ativa, o tempo todo pensando em fazer algo que possa melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida, o trabalho conjunto, o trabalho comunitário, etc. e tal. Mas eu só quero lembrar disso. Quando eu fiquei paraplégica, uma das primeiras coisas que eu conheci logo depois, assim, quando eu pensei em conviver com alguma coisa que trouxesse o tema pessoas com deficiência, foi o CVI, que é o Centro de Vida Independente. Eu conheci o CVI lá no Rio de Janeiro, onde eu conheci o meu então marido, que estamos casados até hoje há 36 anos. Ele é argentino, morava no Rio na época. Então, tem muito a ver com essa questão de vida independente. A palavra vida independente é que eu quero começar a nossa apresentação. Quando a gente fala de vida independente, quando é bebê, quando é criança, precisa de alguém que nos cuide, pai e mãe, né? Ou quem cuida é família também. Depois, quando a gente é adolescente, a gente foge das garras deles, né? Porque ninguém escolhe pai e mãe, eles já vêm com carteirinha. A gente brinca quando é adolescente. E quando você fica adulto, você tem a sua liberdade, a sua autonomia. Isso é regra geral, que tem exceções. As pessoas com deficiência são essas exceções. Né? Elas também, quando o bebê tem um pai e mãe que cuidam, alguém que cuide, que vira família. Quando cresce adolescente, não quer ter muito esse pai e mãe chato na frente da gente, né? Hoje, como mãe, eu posso falar isso. Eu brinco com meus filhos, eu digo, vocês não podem escolher, porque a mãe já vem pronta, né? A gente não escolhe mãe. Mas com as pessoas com deficiência isso é diferente. Então, eu queria aqui dizer para o Marco Pellegrini, que é um grande amigo meu, parceiro de trabalho, de amizade, de jantar fora, de ir para o carnaval, não é só o trabalho voltado às pessoas com deficiência, são pessoas que a gente, ao longo das décadas, nós aqui nos ficamos amigos. Mas quero dizer a vocês de que essa liberdade tão sonhada para todos não é uma tarefa tão simples assim. Então, eu acho que quando a gente começa lendo o nome desse nosso encontro, né, que quando a gente fala deficiência e envelhecimento, e hoje as pessoas com deficiência estão envelhecendo, graças a Deus, mais, porque antes, pela deficiência, morria muito antes da hora. Hoje a gente consegue ter, pela ciência, pela tecnologia, pela medicação, pelos cuidados, pela medicina, a gente consegue ter uma vida mais longa, isso para todos. E para as pessoas com deficiência também não é diferente. A pessoa com deficiência vive mais tempo e isso é muito bom. Só que traz uma outra situação que não é problema, nem quero chamar de problema, mas de preocupação. Como é que ficam essas pessoas com mais idade, pensando pessoas com deficiência e envelhecimento, na sua autonomia ou na sua possibilidade de uma vida com mais liberdade daquilo que ela possa ter, né? Aí a gente chama, como vocês chamaram, de desinstitucionalização e moradia para a vida independente, por isso me lembrou o Vida Independente lá atrás do meu CVI, que hoje continua existindo. E faz um trabalho fantástico, importante, o Pellegrini sabe disso.
Então, eu vou passar alguns slides agora para pensar a nossa secretaria. Nós fomos convidados para vir para cá, a pedido e convite, o qual eu sempre agradeço muito, doutora Renata, ao governador João Dória, que nos deu essa grande oportunidade de transferir para cá todo um trabalho que nós fizemos por 28 anos na Assembleia Legislativa, onde nos conhecemos também, doutora Renata e eu, na época que eu tive, até conversava com ela agora há pouco, o privilégio de também, na hora da votação, criar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que foi criado por lei, e eu fui uma das deputadas à época que votei favorável por essa criação. Afinal de contas, a Defensoria Pública, o próprio nome diz, é muito simples, não precisa nem pensar muito. As pessoas têm direito a serem defendidas e isso o setor público tem que garantir. Então, um rostinho desse de doutora Renata, de doutor Guilherme, de doutor Rodrigo e outros tantos que estão conosco, são pessoas que vivem essa Defensoria Pública no dia a dia. Então, eu vou passar agora os nossos slides para vocês entenderem um pouco. Quando o governador nos chamou, ele nos deu total autonomia dentro de um limite de governo, obviamente que vocês entendem isso, para nós atuarmos a nossa secretaria, eu chamo nossa de forma absolutamente carinhosa, né, e com muito respeito. Nós construímos a nossa equipe e de lá para cá, nesses 2 anos e 5 meses, estamos trabalhando muito e tentando os projetos que já existiam sempre otimizá-los, os outros que vieram conosco, outros que fizemos mudanças, mas sempre para pensar a pessoa com deficiência. Tanto que criamos esse grupo de trabalho, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Então, podemos passar os slides, por favor? Está carregando, secretária, só um minutinho. Tá bom. Enquanto está carregando, quando entrar, eu paro de falar, mas dizer a vocês ainda de que essa secretaria hoje é uma secretaria que eu vou chamar assim, menina dos olhos do governo. Todos os secretários, vocês sabem que essa secretaria é uma secretaria meio, portanto, nós fazemos as nossas dispensações todas com as demais secretarias, saúde, transporte, educação, meio ambiente, seja cultura, turismo, não importa, nós fazemos com as demais secretarias. Isso é muito bom, doutora Renata, porque significa na prática que a pessoa com deficiência não vive um tema, a pessoa com deficiência vive todos os temas, né? Então, nós não temos que fazer parte da Secretaria de Justiça, que faria sentido, aparentemente, ou da Secretaria de Saúde, que poderia, em algum momento, uma pessoa com deficiência ter uma doença, porque deficiente não é doença, deficiência não é doença, ou da Secretaria de Ação Social, que certamente também é muito importante, porque a gente precisa do apoio também da Secretaria de Desenvolvimento Social para milhares de pessoas com deficiência ou sem deficiência, não é? Então, mas não, a pessoa com deficiência tem que viver todos os temas o tempo todo, ir para a escola, ir para o passeio, pegar um transporte, ser vacinada, enfim, não importa. Uma vida comum para todos, só levando e tendo a sua deficiência no seu dia a dia. Então, agora já está no slide, já está aí, vamos apresentar. Eu vou fazer uma leitura para não perder pessoas com deficiência visual quando estão vendo os slides. São Paulo, Governo do Estado, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o nosso encontro sobre deficiência e envelhecimento. Alguém vai passar para mim ou eu passo? Eu? A senhora vai me informando quando pode passar. E eu passo. Querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos lá. Esse primeiro slide, a gente mostra de forma muito fácil o número que nós temos de pessoas com deficiência no estado de São Paulo. Obviamente, levando-se em conta que nós tivemos o IBGE de 2010, com a estimativa para 2020, tem todo um trabalho para nós chegarmos no numerário de hoje, sempre com aquela questão de pode ser 1,5 ponto, 2,5 a mais para cima e para baixo, né? Os números não são absolutamente 100% corretos, mas chega muito perto da nossa realidade. Então, no nosso estado de São Paulo hoje, nós temos 3.375.168 pessoas. Né? Eu sempre que vou fazer uma apresentação, eu digo que nós temos aproximadamente quase 3.400.000 pessoas com deficiência, porque os números podem estar equivocados muito pouquinho, mas podem estar. Significa que nós temos aí quase 8% da nossa população do estado de São Paulo. Por favor, pode passar. Que é formado por pessoas com deficiência.
Pessoas com deficiência acima de 60 anos, nós temos hoje 42,5%, vamos dizer o que está aqui, mas eu já levaria para quase 43% da população das pessoas com deficiência. Nós temos 1.434.446 pessoas. Então, arredondando, eu diria que nós temos 1,5 milhão quase de pessoas há mais de 60 anos. 60, 70, 80, 90, 100, né? E aí 110, que é onde a gente sonha chegar um dia. São pessoas que estão vivas, são pessoas que estão... Pode mudar. São pessoas que estão vivas, são pessoas que estão com as suas famílias ou tendo a sua moradia em algum outro local que não dentro da casa da família, mas são pessoas que têm que ter dignidade, respeito, atendimento, sobretudo, e qualidade de vida. Dessas pessoas com deficiência que eu acabei de falar para vocês, quase 1.500.000 pessoas, nós temos 40% são pessoas com deficiência visual, 29% são pessoas com deficiência motora, deficiência física, 17% são pessoas com deficiência intelectual, mental, e 14%, eu vou falar 14,5% para bater o número depois, são 15%, são pessoas com deficiência auditiva. Eu vou falar os números para vocês, para a gente entender um pouquinho, e eu vou arredondar. Visual, nós temos 574.000 pessoas no estado de São Paulo. Física, nós temos 413.000 pessoas com deficiência física. Deficiência intelectual, nós temos 240.000 pessoas com deficiência intelectual. E temos 208.000 pessoas com deficiência auditiva. Então, quando a gente faz esse recorte, pode passar, por favor? Quando a gente faz esse recorte em cada deficiência ou em cada grupo de deficiência, para nós entendermos, pensando políticas públicas, o que cada um desse grupo, desse segmento precisa na prática do dia a dia. Né? Não adianta você implementar uma política pública com atendimento X ou Y, seja numa residência inclusiva, seja onde for, para uma pessoa com deficiência auditiva, se você está cuidando só de pessoas com deficiência visual. Ou se tem 90% de pessoas com deficiência visual e 10% com deficiência auditiva. Claro, você vai ter que ter o atendimento para esses dois grupos, mas muito mais uma incidência forte em cima das pessoas com deficiência visual, que é um número maior, mas não pode deixar de atender em igualdade de atenção os 10%. Então, isso é importante a gente ter números. Eu gosto muito de números porque os números não mentem, só se eles estiverem equivocados, mas os números não mentem. E é para essa população que nós temos que ter esse olhar aqui na Secretaria. Além do que olhar para bebê, criança até 12 anos, pré-adolescente, adolescente e a fase adulta de 18 a 59. Então, os recortes existem para todas as idades. Mas essa idade tem um recorte diferenciado e um atendimento diferenciado pelas razões óbvias que eu não preciso falar aqui. Bom, eu acabei falando aqui que as nossas modalidades de serviço são as altas complexidades, que são jovens e adultos com deficiência de 18 a 59, acabei de dizer, e as nossas residências inclusivas, que são residências absolutamente diferenciadas no atendimento. Né? Eu vou falar isso como verdade absoluta, não estou falando isso porque é o nosso governo que cuida, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto conosco, a secretária Célia Parnes, que cuida dessas residências, é o governo do Estado de São Paulo que paga parte de todo o atendimento dessas residências, etc. e tal. Mas as nossas residências têm 10 pessoas com deficiência diversificada e apenas 10 em cada residência, às vezes pode ser 11, né, no momento qualquer de mudança, e 12, mas não passa disso. Para quê? Os quartos são absolutamente separados para essas pessoas, os banheiros, alimentação, cuidadores. Eu vou exagerar, mas tem quase um cuidador para cada pessoa com deficiência que more nessa residência inclusiva. Nessa que eu digo em qualquer uma das que existem no estado de São Paulo. As residências inclusivas são no estado e é no município de São Paulo. No estado nós temos 11 serviços, né? E são 11 residências. E nós temos hoje 98 moradores acolhidos e cuidados e que moram nessas casas, né? Não é que ficam hoje e saem amanhã. E no município de São Paulo nós temos também 707 acolhimentos na capital e no município,
e também 91 serviços. Lembrando que aqui no estado, na capital, nós temos o maior número de pessoas que são atendidas nessas residências inclusivas. No total, dão 102 residências e os acolhidos dão 805 pessoas. Podemos mudar, por favor? Quero falar agora rapidinho da alta complexidade, pensando os tipos de serviços que são para idosos, acima de 60 anos, é o tema que nós estamos falando, nesses abrigos institucionais. Nós acolhemos até 50 idosos, não é? 4 idosos por quarto, 100% a gestão é municipal, são 503 serviços e são mais de 17.400 pessoas acolhidas. Isso nos abrigos institucionais. Na Casa Lar, que é um pouquinho diferente, nós acolhemos até 10 idosos por casa, 100% de gestão municipal, 17 serviços e 371 acolhidos. Podemos passar, por favor? Aqui é só uma foto ilustrativa, eu estou com a secretária Célia Parnes e estou com um grupo de pessoas, inclusive do Pequeno Catalengo, que nos ajuda de forma direta e com uma atenção muito especial. Nós fizemos inauguração agora, semana passada, em Cotia, de mais uma residência inclusiva, e essa com um diferencial para mulheres com deficiência. Né? Nós estamos trabalhando muito o tema mulher e mulher com deficiência, nessa questão, neste momento, principalmente de pandemia. Nós temos até um programa, que não é agora o caso, mas só para contar para vocês em 30 segundos, que foi pensado pela Secretaria e apoiado pelo governador João Dória, pelo governo do Estado de São Paulo, para nós levarmos a questão do Todas em Rede, que é um programa que visa cuidar das mulheres com deficiência que passam por momentos de violência, seja a violência que for. Então, nós estamos pensando muito nas mulheres, não que não pensemos nos homens, obviamente que também esse programa nosso é todo para atender as pessoas com deficiência, mas nesse caso do Todas em Rede, para atender mulheres com deficiência. Para quê? Porque além delas, as residências inclusivas, pensando agora essas mulheres com deficiência, só elas, que são mulheres que também passavam por violência e que são acolhidas nessa casa. E essa casa é diferenciada, uma casa que o Pequeno Catalengo cuida com muita atenção, como eu disse, desde a alimentação, limpeza da casa, elas fazem, é muito interessante. É uma residência inclusiva que faz gosto. Podemos passar? Não que as outras não façam, mas essa aí é o diferencial das mulheres com deficiência. Nosso GT foi criado pensando quando nós entramos aqui, o nosso público é a pessoa com deficiência, então nós pensamos a pessoa com deficiência. Depois pensamos a pessoa com deficiência envelhecendo, né? Que esperemos que todas tenham mais de 60 anos e envelheçam muito. Assim é o ideal para todos nós. Então nós pensamos na criação de um GT, nós fizemos esse GT, já pensamos esse GT em 2019, já começamos a conversar sobre esse GT em 2019, mas foi em 2020 que nós colocamos esse GT para trabalhar, para funcionar, e a sua formalização, quer dizer, já tinha o trabalho do GT o ano todo, mas a sua formalização aconteceu agora, dia 21 de janeiro, nesse janeiro de 2021. Essa composição, ela é uma composição intersecretarial, né, membros das secretarias, da nossa secretaria, também da saúde e também do desenvolvimento social. Nós pegamos secretarias que tinham o tema a ver com pessoas, com saúde, com questão social, por isso E a Secretaria de Justiça não está junto conosco no GT, mas ela também nos dá um suporte com o secretário Fernando José da Costa em tudo que a gente precisa. Claro, o objetivo é claro, né, promover ações que possam garantir melhoria de qualidade de vida para as pessoas com deficiência, sejam elas adultas, idosas, no nosso estado de São Paulo, lembrando quase 1.500.000 pessoas que vivem aqui, que têm mais de 60 anos. Como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente faz isso? Não dá para fazer tudo o tempo todo mundo, não é? Isso é uma verdade. Então, nós constituímos 3 grupos, né, que são subgrupos de trabalho, para pensar formação, protocolos e na nossa base de dados, para exatamente nós fazermos esse alinhamento, né, das ações, e essas ações atingirem o nosso público-alvo. Nós queremos que as pessoas que estão lá fora, não estão na live agora, não são defensores públicos, não são estudantes, não são
gestores, não são, enfim, as pessoas que estão conosco agora, mas são elas lá fora que precisam desse atendimento. Esse atendimento não pode ser falho e tem que abranger o maior número possível de pessoas atendidas. Podemos passar, por favor? Vou passar para vocês algumas das nossas ações, né? Que esse GT fez, adulto e idoso. Eu quero, inclusive, aqui aproveitar para parabenizar e para agradecer, assim como ninguém faz nada sozinho, nós aqui da Secretaria também não fazemos. Nós temos um número de funcionários pequeno, é uma secretaria enxuta, mas a quantidade que é pequena em números de funcionários que nos ajudam diretamente é grandiosa na sua competência, grandiosa na competência. Eu nunca perdi uma noite de sono nesses 2 anos e meio, eu nunca me preocupei mais do que devia num determinado tema pensando em pessoas com deficiência. Se eu mando recado de madrugada, me respondem de madrugada, isso a gente aprende com esse governo que é muito rápido, muito ativo, mas eu quero fazer um agradecimento especial para Aracélia Costa é a nossa secretária executiva e tem nos ajudado sobremaneira, com os programas, com os projetos, e ela no início teve muito da mão e da alma da Aracélia nesse nosso GT, que depois, agora eu faço o segundo agradecimento, a gente chama carinhosamente a Fabi, que é a Fabiana, ela é gestora da saúde da Secretaria, ela trabalha inclusive junto com a Secretaria de Saúde na questão da rede Luci Montoro, ela faz parte inclusive da rede Luci Montoro no Conselho Gestor, então uma pessoa que entende muito, sabe muito, e ela assumiu agora o GT está com ela, né, nas mãos dela, e ela que nos passa a cada momento, a cada detalhe. Então vamos lá. Nós fizemos uma live, residências inclusivas e centros de atendimento às pessoas com deficiência. Nós fizemos desafios e perspectivas. Foi agora na 1º de junho, logo no comecinho, e nós tivemos 5.000 alcances de visualização. Isso para nós é importante, não é para a gente ficar feliz e famoso, não. Para nós é importante, doutora Renata, porque as pessoas lá de fora, eu chamo lá de fora quando a gente abre a porta da secretaria e vai para a rua, precisam saber disso. E como é que a gente trabalha essa questão? Questão da pessoa com deficiência, questão da pessoa com deficiência idosa, ou se for questão da pessoa com deficiência bebê, adulto, adolescente, não importa. A sociedade tem que entender, eu vou fazer uma parada aqui rápida, eu estou vendo aqui os meus minutos, quanto faltam para eu não passar. Eu tenho... Quanto tempo eu tenho? Tá. Eu tenho 10 minutinhos ainda do tempo que vocês me deram e nós vamos terminar nesse tempo. Mas eu quero só falar para vocês que são defensores públicos, para vocês que estão nos assistindo, para vocês que são de entidades, para vocês que são pessoas com deficiência, para vocês que são profissionais. Eu não sei exatamente qual público nós temos agora, mas dizer que precisa entender o que é pessoa com deficiência para depois ir lá. Mas não é lendo só no livro, é entender na vida, é entender no cotidiano, é entender na relação das pessoas com deficiência. Primeiro, depois o Marco Pellegrini vai ter a sua fala também, mas deficiência não é contagioso. Deficiência, eu acho que a ONU foi muito feliz, eu tenho que falar isso para vocês, doutora Renata. A ONU, quando ela, depois de muita discussão e debates, né, nós já fomos chamados de tudo, já fomos chamados de minusválidos, de portador de deficiência, de coxo, de aleijado, do nome que quiser dar, não importa, não é? Quantos não foram as nomenclaturas ao longo dessas últimas 5 décadas, né? Não vou nem falar 10 décadas, nos últimos 50 anos. E a ONU foi muito feliz quando ela coloca a pessoa com deficiência. Por quê? A primeira palavra que vem no binômio é pessoa. E se é pessoa, é sujeito de direito, como todo mundo, seja quem for. E com deficiência, a segunda palavrinha desse binômio é uma característica, para mim isso é muito claro que seja uma característica. Assim como tem uma pessoa alta, uma pessoa baixa, uma pessoa loira, uma pessoa morena, uma pessoa gorda, outra magra, é uma característica. A pessoa cega, ela não é o todo cega, ela é cega. Né? A pessoa tetraplégica não é o todo tetraplégico, ele é tetraplégico. A pessoa paraplégica, eu brinco, mas faço isso com muito carinho e o Marco Pellegrini sabe disso. Quando a gente viajava e fazia palestras, ele mesmo comentou no começo, não é, Marcos?
Eu dizia, quanto menos o Marco se mexe, mais ele transforma o mundo, mais ele movimenta o mundo. É tetraplégico, uma tetraplegia importante, mas está fazendo, está acontecendo. Então, gente, é preciso entender que a deficiência é um pedaço da pessoa. Assim como o cabelo loiro da pessoa é um pedaço da pessoa, o cabelo. A pessoa não é toda deficiente. Ela tem as suas competências, ela tem as suas habilidades, ela tem as suas potencialidades, ela tem os seus sonhos, ela tem as suas certezas, as suas alegrias, as suas vontades, dentro da limitação que ela tem. Mas ela tem. Isso ninguém pode tirar. E uma outra coisa que eu quero falar para terminar esse slide aqui, das 5.000 visualizações, é que a pessoa com deficiência, ela tem o limite, sim, para fazer alguma coisa, mas ela pode fazer alguma coisa. É um crime não dizer que uma pessoa com deficiência possa fazer alguma coisa. Não existe ninguém que seja 100% sem talento. Nem que seja um sorriso, seja o que for, ela ensina. Então, doutora Renata, quando eu fui chamada, convidada, quando a nossa secretaria, né, onde a Aracélia nos ajudou de forma direta, onde a Fabiana e todos da secretaria nos ajudam no trabalho, eu corri para aceitar esse momento para falar sobre as 5.000, não as 5, podia ser 10.000, podia ser 20.000. Nós temos que fazer com que a sociedade conheça a temática de pessoa com deficiência. E que pessoa com deficiência é gente como todo mundo. Pronto, pode passar o próximo. Falando isso, eu já tenho certeza que eu já vou voltar para minha casa. Ah, essa live aqui, ó, deixa eu até falar. Nós fizemos essa live, volta só um pouquinho, que foi com uma ativista nossa, a Alessandra. Ela é funcionária do governo federal, funcionária federal, não do governo, mas funcionária federal. Uma menina, uma jovem, né, de 40 e 50 anos, por aí, mas é muito jovem, que tem doença, aquela que a gente chama que quebra os ossos, né? Ossos de vidro, tem um nome científico, e osteogênica, e ela superou tudo isso, né? Superar, a Aracélia aqui na secretaria não gosta que fale a palavra superar, mas o superar no sentido de dizer, ela se quebrou 100 vezes, ela fez 35 cirurgias. Ela é funcionária, ela trabalha, ela casou-se. Bom, na limitação dela, tem outras limitações mais severas, né? Tem pessoas que não andam, não falam, o cognitivo é diferente, mas continua tendo vida. E se tiver vida, tem que ter direito e oportunidades iguais no seu limite. Podemos passar? Por favor? As nossas ações ainda do nosso GT, a gente chama de GT que é mais rápido, né? Nós fizemos um mapeamento de todos os serviços públicos de saúde, socioassistenciais que nós temos no estado de São Paulo, destinado à nossa população idosa e com deficiência. Eu quero até dizer para vocês da nossa base de dados. A base de dados é hoje uma ferramenta que nós temos aqui na Secretaria, que serve para os 645 municípios, para todos que quiserem, para prefeituras, para a Câmara de Vereadores, para OAB, para Ministério Público, para sindicatos, para quem quiser, né? Nós conseguimos mostrar nessa nossa base de dados quantas pessoas tem em cada município, que grau de escolaridade elas têm, qual a idade que elas têm, a questão de empregabilidade. Então, é uma base de dados muito completa que nós somos ajudadas com todas as informações por essas secretarias e outras que tenham algum atendimento às pessoas com deficiência. Podemos passar? Então, essa base de dados faz parte de forma direta no nosso GT. Ainda dentro do GT, nós temos alguns projetos de envelhecimento e deficiência. Quem nos ajuda de forma direta é a Mais Diferenças, que é uma ONG fantástica, feito com pessoas fantásticas. E nós temos a cartilha Envelhecer é para Todos, né? Nós vamos ter tanto a cartilha como papel mesmo, quanto a cartilha virtual, né? Está agora em último momento para revisão e para ela ser validada também, pensando direitos da população com deficiência, pessoas idosas, né? E também nós temos agora uma pesquisa, um mapeamento de boas práticas de atendimento e assistência também a essa população idosa. Quem está nos ajudando nisso é a nossa Drades de Campinas, né, que está nos ajudando nisso de forma direta. Então, como eu falei, nossa secretaria é uma secretaria meio, trabalhamos com todas as demais secretarias para trazer esses temas para vocês e, na verdade, não só os temas, mas o trabalho que a gente executa em todo o estado de São Paulo. Podemos passar rapidinho?
Deixa eu ver até quantos slides faltam para a gente ficar dentro do trabalho. Pronto, agora, ainda dentro das nossas ações do GT, nós fizemos testagem, isso não só agora, nós fizemos testagem rápida em massa, né? Precisávamos fazer, e fizemos com 1.100, quase 1.200 pessoas, nós fizemos testes em pessoas com deficiências, cuidadores, seus familiares e pessoas com vulnerabilidade. Nós fizemos em alguns bairros no estado de São Paulo, da capital, quero dizer, perdão, e algumas regiões como São Remo, Jardim Pantanal, Jardim Santo André, Jardim Brasilândia, Brasilândia, em algumas cidades do estado de São Paulo, como Avaré, Cotia, Bauru, Dois Córregos. Acredito que a secretária teve algum problema técnico e a parece que saiu, conexão dela foi cortada. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se ela retorna. Sim. De qualquer modo, queria avisar aqueles que estiverem assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo Teams, se quiserem fazer alguma pergunta, podem deixar aqui, que eu estou compilando as perguntas, né? Se a gente tiver tempo ao final, a gente vai passar essas perguntas para os nossos palestrantes. Então, aqueles que quiserem deixar essas perguntas, podem deixar aqui no nosso chat ou no chat do YouTube. Ela está retornando. Olá. Oi, secretária. Oi, Estamos te vendo e ouvindo. Eu imagino que o Pellegrini tenha começado, não? Não, a gente estamos aguardando. A gente estava aguardando o seu retorno. Tá, então, obrigada pela gentileza. Então, terminando, pode passar o próximo slide, por favor, faltam 3 slides somente. Ainda ações do GT, nós fizemos essa testagem rápida, né, como eu falei para vocês, e os resultados foram feitos, os que não estão vendo, não reagentes 89% e reagentes 11%, né, quase 12%. Pode passar, só para vocês terem ideia dos resultados que foram feitos. Ainda pensando nas nossas residências inclusivas, só não entrou... é o vídeo, né? Será que a gente consegue passar o vídeo? Daniel, você consegue colocar o vídeo? Não passa para frente por causa do tempo. Depois a gente passa um outro momento. Consigo sim, ele está aqui. Eu fiz o download do arquivo, se quiser Quanto tempo tem de vídeo, por gentileza? Quanto tempo tem o vídeo, Dani? Só um minutinho, ele fechou sozinho aqui o computador, mas ele é curtinho, acho que tem 4 minutos. Não, é muito. 4 minutos é muita coisa. Deixa eu terminar sem o vídeo, depois, se sobrar espaço, depois que o Pellegrini falar e as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, a gente passa o vídeo. Não tem problema. Certo. Vou passar, passa o slide então, né? Isso. Agora não, agora falta, pode ir, mais um? Acho que falta só um agora, deixa eu pegar aqui. Falta só esse último aí. Isso, só falta esse aqui. Desculpa, tem 1 minutinho só o vídeo, tá? Tá bom, mas depois a gente passa. Ações, então, ainda nossas, nós fizemos encontros sobre deficiência e envelhecimento, que foi feito agora no dia 20, foi feito agora em maio, né? Foi o 3º encontro sobre os cuidadores sociais das residências inclusivas, com foco na autonomia das pessoas com deficiência adulta e idosa. O nosso público, à época, naquele momento, foram dirigentes de entidades, gestores todos da rede socioassistencial do Estado, colaboradores dos serviços estaduais e municipais também de acolhimento institucional. Acho que tem uma última, você muda, porque na minha página só são 2. Tem mais uma, não tem? Pode mudar? Isso. Com isso a gente termina.
as nossas ações futuras do nosso GT. Nós pensamos em fazer atualização e divulgação no nosso site da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dos nossos serviços que a gente tem de atendimento socioassistencial, de saúde, para toda a sociedade, né? Endereços, contatos telefônicos, serviços, tudo que for utilidade pública, as pessoas precisam saber. E eu, andando por esse estado, vejo que ainda muita gente, não sei se muita gente, mas ainda tem pessoas que não sabem, e isso me tira o sono. Nós temos a nossa jornada intersecretarial, né, que nós vamos fazer agora em 1º de outubro, pensando em defesa e promoção e autonomia, claro que é o que a gente quer, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência que sejam idosas. E também políticas de atendimento para a população adulta e idosa com deficiência. Nós estamos fazendo a elaboração dessas políticas e a regulamentação para depois trazer esse grupo adulto e idoso para ser atendido. Bom, queridos, eu não vou tomar mais tempo, eu queria dizer que a nossa secretaria vê que ainda tem muita coisa sempre para fazer. Vou dizer por quê. Porque o número de pessoas com deficiência que todos os dias, não é uma vez por semana, acabam passando, seja por acidente, por enfermidade, por parto mal feito, por medicação errada, por tombo, por piscina com pouca água, onda do mar que foi e não voltou, bala perdida, quer dizer, encontrada. Doutora Renata, se fosse perdida não machucava ninguém e não fazia com que as pessoas passem com algum tipo de deficiência. O Marco Pellegrini é professor e mestre e doutor nisso. Então, eu quero encerrar dizendo a vocês de que a nossa secretaria tem clareza de que todos os dias novas pessoas ficam com deficiência e graças à ciência, tecnologia, medicação e saúde, etc. e tal, as pessoas estão envelhecendo. Então, o nosso público de pessoas com deficiência no geral, aumenta, e nosso público de pessoas com deficiência adulto e idoso também. Então, o nosso olhar da secretaria é voltado com as secretarias que eu já disse aqui, com outras também, e junto com a sociedade civil organizada. Uma palavra de gratidão a vocês, defensores públicos, que colocam na prática tudo aquilo que estudaram, aprenderam e hoje atendem a sociedade. É isso que nós precisamos. Sozinha, doutora Renata, eu não vou fazer nada nessa secretaria, mesmo que eu tenha uma equipe boa, ótima, num governo que traz resultados, num governo que faz e que eu agradeço por isso, mas nós precisamos também das instituições como a de vocês para estar conosco, caminhando, sugerindo, perguntando, cobrando, não importa. Assim nós vamos fazer um trabalho melhor. Muito obrigada pelo convite. Nossa secretaria está de portas abertas para tudo que vocês precisarem, por favor. Obrigada, secretária. Foi excelente. Acho que deu um panorama muito claro a respeito do que está sendo feito. E trouxe, acho que ter um GT na secretaria que trata especificamente do envelhecimento e deficiência é algo que é essencial, ainda mais quando esse GT visa pensar justamente em políticas públicas com essa interseccionalidade. Eu quero poder passar a palavra agora, né, para o Marco Pellegrino, e para a gente poder ouvi-lo também, e aí, se a senhora puder aguardar, né, até o final, para que a gente possa, quem sabe, fazer um pequeno debate. Tem algumas poucas perguntas aqui, mas eu acho que seria interessante se elas pudessem ser esclarecidas. Muito obrigada. Fique à vontade, ficarei até o final, com certeza. Sou toda a assessoria pública neste momento. Obrigada. A palavra é sua, Marco. Muito obrigado, Renata. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando aqui conosco esse tema muito caro para nós, muito importante. Eu sou o Marco Pellegrini, eu sou um homem de 57 anos, negro, com cabelos baixos, estou com fone de ouvido. À minha frente tem um joystick aqui, que é como eu dirijo a cadeira e opero o meu mundo. Estou com uma camisa xadrez, preta e branca. E aqui ao fundo tem aqui uma prateleira com um pouco da minha trajetória, a tocha olímpica, alguns prêmios ao longo da vida. Eu quero agradecer o convite, Renata, em seu nome, a defensoria toda, por estar aqui participando com vocês. É muito importante esse espaço, um espaço fundamental.
Eu faço aqui um cumprimento à nossa secretária, Célia. Uma satisfação, Célia, estar aqui contigo. É um prazer isso, muito bacana a apresentação que você colocou, fundamental para nos orientar aí sobre o que é o cenário hoje nesse tema, né? E com a sua equipe toda aí, um abraço para todos e para o nosso governador. Eu cumprimento também o doutor Guilherme, achei que o que ele colocou no começo, nossa, muito bom o cenário que ele traçou da preocupação que a gente tem com isso, né? E ao doutor Rodrigo também, a que faço meus cumprimentos. Eu vou trazer aqui, eu hoje atuo, né, tanto pelo coletivo quanto pela AME, né, além de ser empregado do metrô. A AME é uma instituição que nasceu no âmbito da comunidade metroviária há 30 anos atrás, né, e hoje se desprendeu desse pequeno ambiente e hoje ela está fazendo parte aí de todo o universo desse tema pessoas com deficiência. Sempre trabalhou pela inclusão, foi importante no meu retorno ao trabalho, foi fundamental para isso, o apoio que eles me deram, e foi fundamental para a empresa, para modificar a empresa, nós hoje, né, eu sou um irmão lá dentro e tenho essa contribuição o tempo todo na minha trajetória. E o movimento de vida independente é algo que é da minha natureza, né? Foi onde comecei essa nova vida aqui há 30 anos atrás. Fui presidente do CVA da Sinalim, etc. E nessa questão da residência, eu faço um pouco um resgate da trajetória da pessoa com deficiência ao longo... Vamos fazer um recorte pequeno, vai? 50 anos, né? Em termos de sociedade, isso é muito pouco, né? 50 anos não tinha nada, né? 30 anos também tinha muito pouco, né? Tinha algumas instituições, associações que ofereceram algum suporte a esse grupo. E de 30 anos para cá, aconteceram muitos investimentos. Então, eu vou pontuar, assim, dentro da educação inclusiva, a importância que isso teve, dentro da questão da lei de cotas, né, 30 anos também, esse ano faz, o quanto isso modificou. Então, no período de 2000, 2005, ali, que foi muito bem fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho, isso traz como resultado quase 500 mil de pessoas com deficiência trabalhando, é menos do que a gente deseja, né? Menos do que o estoque de vagas, mas é um número muito significativo, enquanto ele prova o papel a importância do papel da educação inclusiva e dos investimentos dentro da inclusão, dentro dos recursos de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e tudo isso que aconteceu nesse período, né? Trago um outro ponto, né, que também foi impactante quando o SUS passou, ao longo desses últimos 30 anos, ele foi se aperfeiçoando no atendimento a essa população. Hoje nós temos uma rede de reabilitação no Simão Todo, tem uma rede de reabilitação do Sala Kubitschek, tem a rede de reabilitação do SUS, né? Os serviços especializados em reabilitação, e esses serviços passaram a oferecer produtos de tecnologia com muita qualidade para as pessoas com deficiência. Foi melhorando ao longo do tempo, né? A motorizada é algo que o SUS entrega já há algum tempo. Tudo isso colocou a pessoa com deficiência num cenário completamente novo, né? Eu falei de 500 mil com carteira assinada, mas tem seguramente esse número chega a 2 milhões quando a gente chegar a abraçar os empreendedores individuais e também aqueles que estão no serviço público, né? Como que também se tornou obrigatório o preenchimento dessas cotas. E o que a gente percebe é que ao longo desses anos as necessidades foram se ampliando. Então, criou-se o calendário de vacinação para a síndrome de Down, foram sendo criadas uma série de recursos que foram tirando a pessoa com deficiência, aquele que nasce ou que se acidentou lá no asfalto, passou pela reabilitação, daqui a pouco ele tem recursos para conseguir continuar estudando, trabalhando. Isso foi avançando, né? E hoje, o que eu identifico de importante e fundamental nesse cenário é o tema que a gente está tratando aqui, né? Que atinge tanto quem tem deficiência quanto as pessoas que vão avançando na idade, que é a questão da moradia. E nessa questão da moradia tem um pilar importante, que é a questão do cuidado.
para quem tem deficiência e essa deficiência provoca, né, uma dependência para atividades, para cuidados pessoais, né, e atividades da vida diária, isso é muito impactante no custo dessa pessoa seguir vivendo, né, para ela seguir vivendo. Então, o risco, quando a gente não consegue ter uma rede de cuidados que abrace as pessoas, porque qualquer um que fizer uma cotação de um serviço de cuidador 24/7 vai chegar a um custo de 12 horas de cuidados, que não são 24, são 12, algo em torno de R$8.000, só com cuidados. Quem é que paga isso? Né? Ou isso imobiliza alguém da família, imobiliza uma parte da família, traz uma qualidade de vida muito depreciada. Esses são os impactos. Então, a rede de cuidado ela precisa ser estabelecida, né, ampliada e com muita, eu diria que com muita criatividade, porque hoje se é questionado lá os 2,5 milhões de pessoas com deficiência que estão no BPC, e se busca sempre diminuir isso, há ataques para caçar esses direitos. A gente precisa olhar sobre um sistema que foi criado ao longo desses tantos anos, por todo mundo que atuou nesse cenário, né, com um protagonismo muito forte de quem tem deficiência, que o que nós queremos é justamente um processo inclusivo focado em educação, saúde e trabalho que faça a migração desse contingente para uma condição de cidadania, autonomia e vida independente. E nesse cenário, o que é que eu percebo, né? Quando a secretária apresentou os números, né, e o formato das residências que são municipalizadas ou estadualizadas, o regramento disso, a definição desse modelo, vem lá do governo federal, né? Foi construído há alguns anos e vem lá do governo federal. E essa definição é um modelo único e é um modelo do Estado, né? É um modelo de Estado, de atendimento de política pública, que não quer institucionalizar, mas que eu trago duas frases que eu conheço muito bem, e quem tem deficiência também conhece muito bem, e também as pessoas negras conhecem muito bem. O meu tio, meu falecido tio Gerson, ele tinha uma frase que eu não esqueço. Ele também tinha 4 filhos, aqui em casa também somos em 4, e o tio Gerson dizia assim, quando começava aquela discussão, aquela briga entre os filhos e os primos, aquela criança, ele dizia assim, você bate? Você bate? Você dá o pão? Você dá o pão? Não, então você não bate. Quem dá o pão é que bate. Então fica quieto. Então a questão de quem dá o pão bate diz muito sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com onde a gente vive, com as pessoas que nos cercam, né? Com os auxílios que a gente precisa. E uma outra frase que a gente conhece muito, aí é onde entra também a questão desse recorte étnico, né? É quando você mora em uma residência minimamente organizada, em um lugar minimamente urbanizado, o sujeito toca a campainha lá e você sai na porta, seja ele um pesquisador, seja um vendedor de qualquer coisa, um agente público que vem resolver um serviço de água, de qualquer coisa, a pergunta que ele faz: chama o patrão, chama o dono da casa, chama a patroa. Por quê? Porque a sociedade não enxerga nem na pessoa com deficiência e nem na pessoa que é negra, uma condição de autonomia e de ser dono de uma coisa, de ser dono do seu próprio espaço, né? De ser dono da sua própria decisão. E o risco que corre em nós não termos um regramento com vários modelos,
não necessariamente que o governo custeie, mas eu vou apresentar aqui um modelo que a AME, hoje, a instituição que eu comentei no início, está oferecendo. Nós estamos implantando já há 2 anos, isso está pronto. Essa pandemia prejudicou muito a ocupação dessa residência. Então, esse seria mais um formato. Inclusive, esse formato que eu vou mostrar, ele está num recorte social lá definido, um perfil de público, mas o recorte não esse modelo não funciona somente nesse recorte, né? Então, ele está focado em pessoas com deficiência, com capacidade de se autossustentar, né? De pagar por onde mora, com os recursos que estão lá disponíveis, mas que essa moradia pode ter outro padrão, estar em outro bairro, em outra situação, e com outro perfil de pessoas. O que impacta muito no nosso custo nessa residência é que ela é oferecida a pessoas com grande restrição de mobilidade, de autonomia para as atividades de vida diária. Vou mostrar esse vídeo sobre esse recorte, mas mesmo nessa casa, eu trago aqui essa provocação, doutora Renata. Será que o sujeito vai tocar a campainha e a pessoa, quando aparecer lá, e ela tiver deficiência, ele vai perguntar onde é que está o dono da casa, onde é que está o dono da clínica, só porque moram pessoas com deficiência? E do ponto de vista legal, que aí é bastante a área aqui que nós estamos, que está sediando o evento, a instituição que está sediando o evento, uma residência como nós estamos propondo é semelhante a uma república de estudantes, vai? Ou o co-living, que está sendo muito utilizado aí por outros perfis aí de populacionais. E nesse co-living não existe hoje, dentro do arcabouço legal, nenhuma definição. Então, essa casa que nós temos hoje, ela não é uma residência inclusiva do governo. Ela também não é um asilo particular também. As pessoas, elas estão contratando um serviço, elas estão rachando um custo para viver melhor em uma situação mais confortável e, inclusive, mitigar dificuldades que nós passamos nessa condição de dependência de cuidador, que é essa relação direta com a pessoa que cuida de você. Que daqui a pouco você precisa pôr alguma energia na disciplina, no cumprimento de uma tarefa, etc. E daqui a pouco é o sujeito que vai te dar comida na boca, que vai te dar banho, né? E isso pode resultar num mau cuidado ou nele ir lá na geladeira e comer o queijo que você está guardando para o dia especial, né? Então, nós buscamos nessa solução melhorar bastante essa relação com tecnologia, com apoio de tecnologia e com essa mediação, mas a oferta que nós estamos fazendo é para um sistema de autogestão, a regra, o cuidado. Por quê? Será que dentro de uma residência secretária do governo, a pessoa... nós temos uma hierarquia de valores, né? Quer dizer, você precisa sobreviver e você precisa morar. Aí, quando você está morando, você pode chegar mais tarde, você pode levar um amigo, pode levar uma amiga, você pode dar festa, pode ter pet. Todas essas questões, dentro, mesmo que não se busque um processo de institucionalização, entra na história do quem dá o pão bate. Né? Então, quer dizer, se tem lá um administrador da casa, etc., ele vai se sobrepor à vontade das pessoas? Ou aquilo vai ser um lar ou vai ser uma solução de moradia, entre aspas, aí, para quem não tem outro caminho? A gente precisa transformar em lar. Né? Então, por favor, solta o vídeo, aí depois a gente continua conversando. Daniel, o vídeo está a postos? Tá, começou aqui. As mulheres. Tá. Começou. Outro homem passa pelo mesmo jardim.
Em um jardim, um cadeirante é acompanhado por 2 mulheres. Em uma cadeira de rodas motorizada, outro homem passa pelo mesmo jardim. Em uma sala, os 2 cadeirantes estão em uma reunião. Letreiro: Ana Rita de Paula, doutora em psicologia. É muito difícil custear uma vida independente sozinho. Na cadeira de rodas, um homem caminha pelos cômodos de uma casa. Letreiro: Marco Peregrini, especialista em tecnologia assistiva. Muita agonia, assim, muito sofrimento, ver que vários amigos da gente chegam no fim da vida não tem dignidade, porque não tem mais a família, não tem mais quem apoiava, começa não conseguindo sair de casa para fazer outras coisas, para passear, para se divertir, para se relacionar, porque gasta todo o dinheiro que tem para manter o... E termina que muitas vezes vai, como alguns, né, infelizmente, foram morar em hospitais. Marco conversa com outros cadeirantes e passa pelos cômodos da casa. Por conta dessa discussão, dessa dor que a gente tinha, é que a AME saiu na frente e concebeu essa solução, que é uma iniciativa de uma residência não institucionalizada, que os moradores compartilham serviços e recursos. Imagens do living ampliado, da sala de jantar, sala de TV e do quarto completamente adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. Letreiro: José Araújo Neto, presidente da AME. Compartilhar experiências, dividir as conquistas e usufruir da presença do outro nas coisas cotidianas e corriqueiras. Essa é uma oportunidade de experimentar uma composição de um grupo, de um novo núcleo de relacionamento mais próximo, que possa dar significado e sentido à vida das pessoas. A cozinha é espaçosa e os armários têm puxadores grandes. Na área externa há uma horta com plantas viçosas. O banheiro é adaptado. Porque decidem morar coletivamente. Decidem assumir o coletivo como um espaço ideal de convivência. Um homem e uma mulher jovens de cadeira de rodas estão à mesa. Sorrindo, pessoas conversam no living. Letreiro: Mônica Cavenaghi, empresária. Contribuição efetiva, né? No sentido de fazer com que a pessoa com deficiência seja mesmo protagonista, sabe? Quer dizer, como é que a gente quer morar aqui? Como é que a gente vai se organizar, né? Como é que vão ser as regras? Então, eu acho que esse é um desafio que eu acho que o Brasil ainda tem, né? Da gente sair de verdade do assistencialismo. Na sala, Marco fala com um aparelho Smart Speaker. Bom dia. Bom dia. Agora faz 20 Além da graus. convivência e bem-estar, essa residência possui tecnologias que trazem mais autonomia, liberdade e segurança. Letreiro: Flávia Sintra, jornalista. A hora que você quer fazer as coisas, dependendo só da sua vontade, sem se preocupar o que a outra pessoa está fazendo, se você vai incomodar, se ela está ocupada, se você não vai ter que pedir daqui a pouco por um outro motivo, vai ter otimismo para chamar uma vez só. Todo mundo passa por isso aqui. Na ampla sala há um elevador adaptado para cadeirantes. Letreiro: Júlio Gonzalez, engenheiro. Que ele consegue monitorar o comportamento e os hábitos sem invadir privacidade. Então eu consigo saber, por exemplo, se o idoso mora sozinho, qual o hábito dele, se ele está mancando, se ele caiu no chão, se ele precisa de ajuda, se ele está bebendo água, pouca água, muita água. Então tudo a gente consegue saber, identificando, na verdade, o seu deslocamento dentro do apartamento. Júlio, Marco e outros 3 homens fazem uma reunião. Letreiro: Selma Rodegueiro, youtuber, rodando com PI. Eu acho que é isso que faltava, principalmente as pessoas que necessitam mais, eles não têm talvez recursos financeiros, porque realmente essa vida é muito cara para pagar um cuidador, para pagar um aluguel, para ter a independência e a autonomia desejada. Então essa casa solucionou tudo, é o sonho das pessoas. Flávia Sintra sorri. Esta primeira unidade, localizada no Brooklyn, em São Paulo, foi apresentada a convidados pela AME, organização não governamental responsável pela iniciativa. Na sala, pessoas brindam. A casa está pronta, toda a infraestrutura está montada. E agora nós estamos na fase de formação do grupo. Né? De reunir pessoas interessadas em serem os primeiros moradores. Essa casa comporta 6 pessoas. Imagens da área externa com um amplo jardim. Marco passa por ele. Mônica. Então essa casa, ela transpira isso. Ela transpira não só a tecnologia, mas ela transpira conforto. Letreiro: Iniciativa AME. Amigos metroviários dos excepcionais. Para conhecer sua nova casa, entre em contato pelo telefone 11 2360 8900 ou e-mail ame@ame-sp.org.br e agende uma visita.
essa é a nossa casa, está pronta, nós estamos formando grupos para ocupar, né? E o principal e o pilar disso não é que a pessoa somente possa pagar por isso, mas que forme um grupo ali que transforme em um lar essa convivência, né? Que possa usufruir desses recursos, possa ter... E que aí eu devolvo para a nossa secretária, né, a necessidade de regulamentação de iniciativas como essa para que elas possam se multiplicar. Porque não pode acontecer do sujeito ter optado por estar morando num lugar desse e ele passe a ser tratado em algumas situações. Se ele ficou doente, vai ser internado. Se comeu o que não devia, não tomou remédio. São decisões da pessoa que está lá dentro. Isso não é uma instituição, isso é um lar. Então, o investidor aí, o gestor da casa, ele é o gestor de serviço, ele não é responsável pelas pessoas, pela decisão das pessoas. As pessoas que moram ali, elas têm a decisão sobre a vida delas. Se vão da festa, se vão chegar tarde, se vão comer de que jeito, beber, se vão tomar banho ou não. Tem lá o serviço disponível para isso. Mas o serviço não obriga as pessoas a nada, né? Então, a gente precisa conseguir criar um regramento para que isso exista, né, diante do Estado, da Prefeitura, da regulamentação da Prefeitura, da regulamentação do Estado, que isso possa ser cadastrado, ser entendido no jurídico administrativo de uma forma correta, né, que possa ser um co-living oficialmente, né, e não algo que a gente não consegue amparar em nenhum tipo de regra. É isso, e vamos privilegiar o debate. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Acho que essa sua apresentação traz esperança, né, para a gente pensar em outros programas, né, e eu acho que é um programa habitacional com serviços de apoio, né, que Sim. A gente tem uma situação justamente que a gente não consegue, né, porque tem aquelas pessoas que podem morar em casa com seus familiares ou terem até mais funcionalidade, conseguir morar sozinha, principalmente pessoas idosas que às vezes não têm grandes limitações, mas a gente tem pessoas com grandes limitações, mas que também não seriam pessoas que seriam elegíveis para uma residência inclusiva, né? Então, e não faria sentido irem para uma residência inclusiva. A gente precisa pensar num outro tipo de serviço, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente quis fomentar esse debate. E é muito importante o que você trouxe para a gente, porque é exatamente isso que a gente quer falar, sobre um outro tipo de serviço que pudesse não ser que não é a residência inclusiva, né? Mas que também não é simplesmente a pessoa ter que morar com a família, porque às vezes não tem mais família, ou porque a família não tem mais condições, os pais estão muito idosos, né, e não tem mais condições de atender. E aí, acho que a gente tem aqui um prazo, né, para poder terminar, e é uma pena, porque esse debate é sensacional, assim, a gente precisaria mais tempo, mas a gente tem que terminar por conta, inclusive, das intérpretes de Libras, até 8h10, né? Então, eu teria, assim, daquelas perguntas que foram feitas aqui, foram deixadas tanto no chat aqui do Teams, como também do YouTube, uma das questões que foi trazida, né, e eu queria passar para a secretária, que essa base de dados dos serviços, né, que foram socioassistenciais e de saúde para pessoas com deficiência, adultas, né, e idosas, ela está aberta para todas as pessoas, pode ser acessada. Posso falar? Pode, claro. Por favor. Muito obrigada. Primeiro, parabéns, Marco, pela apresentação, pela luta de vida, enfim, por tudo aquilo que eu já falei de você várias vezes e é verdade, é de coração. Do ponto de vista de autonomia, não tenha dúvida que é fantástico. Do ponto de vista de sustentabilidade, a gente tem que também tudo a seu tempo e a sua possibilidade. Hoje nós temos, com o nosso GT,
e com o nosso trabalho com as residências inclusivas, eu vou dizer essa que eu fui recentemente em Cotia, onde as nossas meninas que estão lá são moças, nenhuma com uma deficiência extremamente severa, né, com cadeira de rodas, com limitações, mas nenhuma com uma deficiência severa que não fale, que seja uma pessoa, enfim, que não fale, que não ande, que não ouça, que tenha várias deficiências múltiplas, etc. Nós temos também residência inclusiva com deficiências múltiplas e com deficiências mais severas. Então, a essas pessoas, elas precisam, e não tem outro jeito, de um atendimento, é o que faz o governo, 100% do tempo, 24 horas por dia. Não adianta querer dar autonomia, porque ela não consegue ter, de nenhuma forma. Essas meninas da Casa de Cotia têm autonomia total, inclusive para sair e para voltar. Claro, com regramento de horário, essas coisas todas, com quem vai, isso é preocupação de qualquer família, né? Agora, o que nós queremos fazer com as residências inclusivas, com as pessoas que trabalham, os profissionais, os cuidadores, os técnicos, seja quem for, é passar para eles, e isso é absolutamente possível, e muda muito em função do que o Pellegrini nos comentou agora, o tratamento, né, a liberdade, o respeito, a autonomia que essas pessoas podem ter. Na verdade, a mudança de olhar dos profissionais nas residências inclusivas o que você está lá dentro, você recebe seu salário, você entra e sai e tal, mas como é que você vê isso? Quer dizer, isso também é uma família, isso também são pessoas. Então, esse olhar, essa mudança de olhar é um trabalho que a gente tem feito e eu tenho certeza que tem um resultado bom. Uma residência inclusiva, eu não vou entrar nesse detalhe, porque nem conheço com todos os detalhes, valores, mas para nós, uma residência inclusiva, o que não é um valor pequeno, o Marco Pellegrini, inclusive, ainda hoje trabalha de alguma forma no poder público, aliás, com muita competência, mas já teve na secretaria, etc. e tal, então sabe quanto essas coisas são possíveis e quanto essas coisas custam, doutora Renata. Então, a gente tem que falar as coisas na medida do possível, eu digo, em função do setor público. Uma residência inclusiva, se eu não estiver equivocada, hoje, mais ou menos, aproximadamente, custa para cada um dos nossos moradores dessas residências R$4.000, mais ou menos, né? Se precisa de um atendimento muito mais direto, talvez aumente um pouquinho, porque aí tem que ter um profissional mais especializado. Uma residência, um lar, como vocês chamaram agora nessa apresentação, eu não tenho valor e nem estou perguntando, não é o caso, mas certamente não fica só esse valor, né? Então, também tem que ter a otimização do Estado em termos orçamentários. De orçamento eu vou falar porque eu entendo um pouquinho, não como alguém da Secretaria da Fazenda, mas alguém que trabalhou 28 anos na Assembleia votando o orçamento do Estado de São Paulo e sabendo quanto ia, para onde ia, que forma ia. Então, tudo isso é possível. Eu acho que é uma construção, né? Eu acho que essas coisas, o que eu falei no começo da live, nem sabia exatamente o que o Pellegrini ia apresentar, mas se alguém me falasse que depois de 40 anos nós temos uma Secretaria de Estado bonita, num prédio do Niemeyer, vou repetir o que eu falei no começo, eu ia dizer não, alguém está equivocado. E se dissesse que não, imagina, um governo vai dar atenção a esse tema, né? Além da Secretaria, vai ajudar no orçamento com políticas públicas. Eu ia dizer não, agora ficou mais complicado ainda, não vai ter mesmo. Ou seja, eu estou falando, o recorte que o Pellegrini deu foi de 50 anos, que eu acho que está bem colocado, mas eu arriscaria dizer os últimos 30 ainda a gente tem. Eu tenho certeza disso. Né? Com certeza, né, querido? Sim, sim. E aí, se a gente fizer um olhar frio, doutora Renata, assim, mais direto, até hoje tem, né? Não vamos fugir da atualidade. Mas as coisas foram melhorando em todos os sentidos, né? A questão da legislação, Constituição Federal, a questão da LBI, enfim, não vou me ater só à legislação, mas as coisas foram modificando, até mesmo a consciência de parte da sociedade, a vergonha que as pessoas passam por ter preconceito ou discriminação, ainda fazem, mas já começa, é como cigarro, né? Você não fuma mais no lugar porque você tem vergonha. Também essa questão do preconceito e tal. Então, eu acho que tudo eu estou muito entusiasmada, doutora Renata, quero deixar um abraço para o doutor Rodrigo, para o doutor Guilherme, para todos vocês,
também as nossas meninas, né, que estão aí fazendo essa interpretação de Libras. Eu estava com o nome delas aqui agora para não perder, e eu acho que eu perdi. Acabei de pegar o nomezinho das duas que eu queria falar. Bom, secretária... Só um minutinho, eu só quero deixar meu abraço, porque depois você fala e pode ser que termine. Mas deixar o meu abraço, meu carinho a elas, porque elas também fazem um trabalho de inclusão fantástico. Então, muito obrigada a vocês. Mas, por fim, só antes de passar para o Marcos, dizer, Marcos, que eu tenho certeza que tudo vem a seu tempo, tudo vem com políticas públicas mais que atendem mais modernas, mais eficientes, mais eficazes. E isso é o que eu acabei de dizer. Não existia e agora existe, tá certo? E é isso exatamente que eu quero dizer, que a nossa secretaria está aberta para todo esse tipo de debate e, junto com o governo de São Paulo, ver o que é possível e o que não é. É um grande desafio, na verdade, não é? É isso mesmo. Desafio reorganizar serviços públicos, privados, além de espaços físicos que a gente precisa ter, né? Não é só uma questão de a gente precisa ter esses espaços físicos, estimular a capacidade de cada pessoa para adquirir a sua autonomia, a sua dignidade, os profissionais, as próprias pessoas com deficiência, é sempre uma nova tarefa, né? Isso é um pouco que eu, como secretária, penso e levo também para o governo. Mas o Marcos está com a palavra. Eu só queria comentar isso a partir dessa sua colocação, né? A questão orçamentária. Eu acredito fielmente, realmente eu não reconheço que a gente vai ter, em prazo médio ou curto, capacidade no Estado para abraçar isso da forma como ela acontece hoje, essa política de cuidados. Eu não percebo solução rápida para isso. Então, por isso é que eu comentei que a gente precisa ser criativo e nós precisamos encontrar uma outra forma. Então, a parceria público-privada ou essa rede de cuidados ser oferecida para as pessoas de uma forma, uma alternativa ao serviço militar obrigatório, poderia ser sujeito a passar um período participando da rede de cuidados, uma contrapartida a quem estuda em escola, nas universidades públicas, poderia também ser uma contrapartida desse tipo, uma moeda social em que as pessoas, um condomínio desse gigante, de CDHU e etc. Quantas pessoas tem ali dentro? Quantas necessidades podem se compensar ali dentro? Cria uma moeda social, faz uma gestão desse relacionamento através de um aplicativo, de uma equipe que treine as pessoas e que elas troquem serviços e se apoiem e evite que as pessoas saiam de suas casas, e evite que as pessoas sejam institucionalizadas, que adoeçam. Então, isso serve para a pessoa com deficiência e para idoso, né? Eu acho que a gente precisa avançar em várias áreas, em múltiplas habilidades para conseguir vencer isso, que a gente não pode impedir o processo, a evolução do processo inclusivo, né? Pessoa com deficiência como se apresenta hoje, né? Uma pessoa como você colocou, Célia, que trabalha aí contigo e que está à frente à Fabi, pessoas na minha condição, em outras que a gente vê atuando dessa forma, isso é uma invenção moderna, isso não existia há pouco tempo atrás, né? A gente precisa abrigar isso para todo mundo, precisamos trazer essa realidade para todo mundo. É isso, não vou me estender, Renata, por favor. Renata, antes de você dar o boa noite, se tiverem perguntas, depois você nos passa, certamente a gente fará contato via e-mail, WhatsApp, telefone, o que você entender que é o melhor caminho. A gente faz sem problema nenhum. Falo pelo Marco também. Mas só quero dizer que o Marco é uma pessoa muito séria, muito positiva, e eu fico cada vez mais estimulada, Marco, quando você fala isso. Primeira coisa, quanto mais a gente conseguir, isso não é só para pessoas com deficiência, né? Isso é para toda uma sociedade, que as famílias cuidem dos seus familiares, né? Assumam os seus familiares, sempre esse é o melhor dos mundos, não tem a menor dúvida disso, né? Que a gente dê condições para que essas famílias que têm uma pessoa com deficiência em idade avançada, idoso, também pudesse ter o olhar da família. E fico mais feliz ainda quando você também reconhece, assim como eu, e isso é seriedade com o poder público, nós vivemos nele aí há tantos anos,
de que o poder público, você fala com muita verdade, né? O Pellegrini tem essa boa marca, ele sempre fala exatamente aquilo que é. Que o poder público não vai ter esse alcance, né? Não tem como ele ter esse alcance de ter uma situação de um pagamento mais alto para todos que precisarem, então. Mas é a criatividade. Eu acho que com isso a gente consegue chegar num bom momento de atendimento. Aquela velha frase, né? Para uma boa caminhada é preciso dar o primeiro passo. Eu acho que nesses últimos, pelo menos 30 anos, nós estamos dando bons passos, né? E a sociedade também civil organizada, aquele nicho menor, mas é o que a gente tem, também pensa nessas políticas e tem nos ajudado com as suas ideias. No mais, só agradecer, Pellegrini, sempre uma alegria estar com você, sempre um aprendizado. Doutora Renata, meu carinho a todos. E a Secretaria está de portas abertas. O que vocês precisarem, nós estamos aqui para o serviço, para o servir. E posso falar em nome do governo do Estado de São Paulo, quero deixar meu carinho outra vez, minha gratidão ao governador João Dória, ao vice-governador Rodrigo, que abre portas e abre orçamentos no Estado para que a gente possa aplicar essas políticas públicas. E um agradecimento geral também à nossa equipe aqui da Secretaria e a você como ícone, como símbolo, doutora Renata, nesse momento de toda a sua equipe. Muito obrigada mesmo, uma boa noite a todos. Obrigada, Célia. Obrigada, Marco. Acho que a gente teve uma excelente noite aí de debate para a gente poder começar a discutir, né? Eu acho que é um tema que, assim, não se encerra por aqui, não se encerra, né, nesse debate. A gente ainda tem também 3 outros encontros. Eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo que discutir, porque, de fato, a gente entende as limitações que existem. Mas a gente vai precisar usar uma certa criatividade, eu acho, para poder realmente buscar algumas outras soluções, né? Porque a gente sente que essa demanda ela está aumentando e é uma demanda que chega às portas da Defensoria e que a gente precisa pensar realmente, de fato, em soluções, né? E a gente não pode depender apenas de que essas soluções venham de iniciativas muito importantes do terceiro setor, né? Essas iniciativas também têm que vir do Estado, né? Do Estado, quando digo, né, do poder público, né? Então, a gente precisa pensar como é que a gente poderia criar uma política pública. E eu, assim, esse tema me chamou muita atenção sempre, né? Eu fui procurar um pouco também da história, da questão da moradia para a vida independente, né? E isso tudo começa, né? Pelo menos das informações que eu fui buscar, vem de estudantes, né? De universidades dos Estados Unidos que começam a discutir que eles queriam poder estar na universidade, mas eles não tinham como se sustentar no sentido de ter uma moradia com acessibilidade que permitisse que eles pudessem estar dentro do campus e pudessem estar estudando, né, junto com todos os outros, como qualquer outra pessoa. E a gente tem uma declaração, que é a Declaração de Washington, e que, né, perpassa todos esses direitos que o Marco comentou, né, que assim, não basta simplesmente a gente pensar na moradia para a vida independente, a gente precisa pensar em educação, a gente precisa pensar em saúde, né, a moradia ela acaba por reunir, né, para que a gente possa pensar em moradia para a vida independente, a gente precisa pensar desde o início da vida da pessoa com deficiência, de poder garantir todos esses direitos. Mas essa questão, ela ainda tem, se a gente for olhar de um outro lado, com uma outra lente, das pessoas idosas, que muitas vezes acabam em instituições para longa permanência de idosos e que não precisariam, né? Porque elas têm alguma limitação, né? Do ponto de vista, elas adquirem algum impedimento ao longo do tempo e vão parar numa instituição que acaba sendo até muito mais custoso para o poder público. Então, assim, se a gente conseguisse ter serviços aliados à moradia, serviços de apoio, a gente talvez pudesse gastar até menos, né? E pudesse garantir muito mais, de forma muito mais digna para essas pessoas, né? O direito a morar, né? A morar com quem elas quiserem, né? Ou até sozinhas. Então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço as nossas intérpretes de Libras aqui, vou falar o nome delas, Gualtemira e Bianca,
Maravilha, né, por estarem conosco todo esse tempo, até esse momento, sem as quais, né, a gente não garantiria a total acessibilidade desse evento. Agradecer muito também à IDEP, aos servidores da IDEP que estão conosco até esse momento. Agradecer também a servidores do núcleo, sem as quais a gente não teria conseguido realizar esse evento, né, que é a Elizabeth e a Fernanda, que é a nossa assistente social e nossa psicóloga, e agradecer a todos que ficaram conosco até agora e convidá-los para continuar com a gente, né? O próximo encontro acontece no dia 5 de julho e nós vamos falar sobre o mesmo tema, mas com outro olhar, com o olhar dos organismos internacionais. E aí, depois a gente ainda continua com mais outros 2 encontros. Muito obrigada e uma boa noite para todos e todas. Obrigado. Eu torço pelo dia da gente, quando bater na porta, olhar para a gente e falar, pois não, eu quero saber tal coisa. Conversar com o dono da casa, saber que está falando com o dono da casa. E que esse é o sujeito com deficiência, é o sujeito em qualquer condição. Obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Beijo, secretária. Obrigada. Outro. Beijo, Renata. Agora sim, Walterina e a Bianca. Um beijo para elas que fazem aí uma interpretação que faz milhares de pessoas poderem participar de igual para igual. Exatamente é isso que a gente quer. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.